Fala, nação tricolor, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem na medida possível. Eu vim nesse vídeo para falar um pouquinho do jogo de ontem, desse empate com sabor de derrota, e principalmente da coletiva pós-jogo, o que eu senti assistindo o Fernando Diniz opinando sobre eu não achei que deveria ter feito substituições, a gente só faz substituições quando realmente o time precisa, a gente não faz por fazer. Falar um pouquinho da escalação, que eu sinto que o técnico já entrou com a escalação errada. Da falta do espírito de Libertadores, aquela coisa mesmo de entrega do elenco dentro de campo. A gente pode responsabilizar só o Fernando Diniz, mas eu vou responsabilizar ele um pouco sim, e essa é a minha opinião. E também do próprio elenco, que não tinha aquela garra, aquela coisa de lutar por cada bola, de dar carrinho, de vibrar a Libertadores, que é aquilo que a gente está acostumado desde sempre. Então eu vou falar um pouquinho dos erros do São Paulo dentro de campo, é aquilo que o Fernando Diniz e o elenco não soube explorar do River Plate, um time que não jogava aí há 6 meses, ainda mais quando já entra em campo pressionado, porque a LDU tinha vencido o Binacional, então vai enfrentar a LDU lá em Quito, terça-feira, tem todo um peso. São Paulo chega agora numa situação complicada e com muita pressão para esse jogo de terça-feira. Então, vou falar um pouquinho sobre disso tudo, só que antes, deixa eu dar um recado rápido para vocês. Se vocês querem assistir todos os jogos do São Paulo por apenas R$ 29,90 por mês, e tem mais de 3 mil canais livres, séries, filmes, entretenimento, shows, todo tipo de canal, até de fora do país, para apenas R$ 29,90 por mês. Você pode assistir no seu celular, no seu notebook, na sua Smart TV, na sua TV Box, Network BG, 2 horas de teste gratuito, o link vai estar aqui embaixo, fechou? É só aqui embaixo o link. Se você estiver me assistindo pelo YouTube, já deixa o seu like no canal, se inscreve para você ficar sempre antenado. Vai lá no portal spfc.net, a gente atualiza notícias de São Paulo 24 horas por dia, e também temos aplicativo para iOS e Android. E se você estiver me assistindo pelo Facebook ou pelo Instagram, já segue o nosso perfil também para ficar sempre bem antenado. Agora vamos falar um pouquinho desse jogo, transmitimos ele ao vivo. Eu começo dizendo que, quando o São Paulo entrou a campo, eu tinha dado antes a notícia para vocês falando, olha, parece muito Mirassol. O River teve um desmanche no elenco, foram 5 jogadores embora, desses 5, 2 eram titulares, pode ser que o Galhardo senta falta, do restante todos os jogadores, os principais do elenco estão com propósito, são jogadores que nas próximas semanas devem deixar o River, então é um elenco que está à beira de um desmanche por causa das dívidas do River. E aí muita gente falou, poxa, parece um Mirassol, né? 6 meses sem treinar e tá vindo com essa de que parece fácil, mas não será quando entrou. A impressão que eu tive se você tem 6 meses, um time que tá 6 meses sem jogar, você entra com um time leve, igual o Binacional fez com o São Paulo lá, quando tava naqueles 3.800 metros de altitude, cansa no primeiro tempo. Claro que você propõe jogo porque você está em casa, mas você espera essa equipe treinar e aí no segundo tempo você martela. E o principal, chutar gol. Mas assim, todo tipo de criação e chutar mesmo, porque é Libertadores, você tem aquele 90 minutos para fazer. Você não pode fazer depois deixar a pressão para os últimos jogos da fase de grupo. Você tem naqueles 90 minutos com 5 substituições, você tem que fazer tudo, esgotar as possibilidades para não ficar pressionado nos últimos jogos. Então eu acho que quando ele entra com o Hernanes, ele já entra com uma escalação errada. Eu entraria com um time mais jovem, um time mais leve, que a bola corresse mais solta. Ele deixou muita responsabilidade em cima do Profeta, no sentido de o Profeta tinha que cadenciar o jogo, distribuir bem a bola, organizar o time. Ele que ficou durante quase 90 minutos, vamos combinar, tem 35 anos, numa Libertadores contra o River. Não, Fernando Diniz, pelo amor de Deus. Ficou quase 90 minutos, era ele que decidia e colocava o elenco para cima, era ele que teve o papel ali, o Fernando Diniz deu essa responsabilidade a ele, de animar, de contagiar o elenco, no sentido, é o São Paulo numa Libertadores. Então eu colocaria o Hernanes, que tem uma importância de ser o Hernanes, tem uma representatividade, mas eu colocaria ele talvez num segundo tempo. Ou se eu fosse mesmo com essa proposta, que eu não iria, mas supondo que então beleza, coloquei essa proposta no segundo tempo, eu jamais voltaria com o Hernanes como o Fernando Diniz fez, ou nem terminaria o primeiro tempo, porque eu tenho 5 substituições, eu tô contra um time que há 6 meses não joga. Tem 3 anos de entrosamento. Fernando Diniz,
Faz tempo que nossa, toda vez que acaba um jogo eu vou ver uma coletiva sua, eu só escuto desculpas. Então, assim, ouvindo a coletiva do Fernando Diniz, eu tive certeza da impressão que ele me passou dentro de campo junto com a escalação. O Fernando Diniz entrou em campo com a escalação respeitando demais o River, mas respeitando a beira de ter medo do oponente, a beira de não conseguir falar, não, não, a gente consegue. Tanto é que você vê isso claramente, se vocês forem lá na SPFC TV no YouTube, darem uma olhada na coletiva dele, ele começa a dar desculpas tipo, o River Plate é uma equipe que é uma potência no futebol, beleza, concordo, e que é um elenco que joga há 3 anos juntos, então tem mais entrosamento, mas cara, cada jogo é um jogo. Você tinha 90 minutos, você não mudou nada. Você teve um nó tático. O River Plate apertou a bola, principalmente quando conseguiu um empate de 1-1. Apertou a bola, apertou a marcação, acabou. O São Paulo ficou estático. São Paulo, quando estava sem a bola, os jogadores ficaram procurando espaço dentro de campo. Quando tinham a bola, não conseguiam tocar, não conseguiam criar. E o que o Fernando Diniz fez para mudar essa situação? Absolutamente nada. Ele continuou também estático até o final do jogo. Ele só resolveu mudar aos 30 do segundo tempo. E aí perguntaram para ele, porque, poxa, se eu tivesse lá na coletiva, ia ser a minha primeira pergunta. Por que você não mudou antes? E a resposta dele foi: eu não mudei antes, eu não fiz nenhuma substituição antes dos 30 do segundo tempo, porque eu achei que o time tinha mais chance de vencer do que o River. Então, eu achei que não precisava. E a gente não faz uma substituição só por fazer. Cara, o seu único gol no jogo foi contra até os 30 minutos do segundo tempo. E quando o São Paulo marcou de novo, foi contra de novo. Então, assim, só o River jogou. Só o River jogou. São Paulo teve os 10 primeiros minutos iniciais do primeiro tempo bons, os 10 minutos iniciais do segundo tempo bons. E assim, não é nem bom, é um mediano que você fala, tá, eu não vou elogiar, eu quero que você me prove um pouco mais. Que foram com chutes de fora da área com o Hernandes, foram as únicas vezes que o São Paulo chegou perto de fazer um gol. Teve mais uma ou outra do Gabriel Sara, do Reinaldo, enfim. São Paulo é um time muito fácil de ser marcado, um time muito fácil de ser manjado, porque é o mesmo dinizismo que o Diniz está com a palavra teimosia, resume tudo isso, tá teimando em tentar. Então ele tenta do Volpe até o gol, sair com a bola no pé, tocando ou triangulando ou achando espaços e fazer o gol sair dessa maneira. Só que os jogadores estão tão treinados a tocar a bola que você percebe que eles não estão treinados a chutar no gol. Você percebe isso? Vou colocar aqui para quem vê os melhores momentos no YouTube. Nos 30 minutos do segundo tempo, tem um lance em que o Pablo e o Igor Vinícius, o Pablo consegue achar o Igor Vinícius dentro da grande área, ele coloca o Igor Vinícius dentro da grande área, sozinho, com o goleiro já pro lado, ou seja, chuta pro gol. E ele procura o Pablo vindo, voltando para buscar a bola de novo, e aí a zaga do River tira. Chance mais clara de gol não tinha, então assim, não vou colocar a responsabilidade inteira no Igor Vinícius, que vem jogando bem vários jogos, tem ajudado em defesa, tem sido um cara ofensivo, é um cara que tá dando sangue desde lá atrás, quando o Daniel Alves abraçou ele, botou embaixo do braço e falou, ó, deixa eu te ensinar umas coisas aqui. E ele tá aproveitando a titularidade, pediu passagem em cima do gol há muito tempo. Mas isso te deixa uma coisa muito clara. Se ele não chutou pro gol, o que acontece? No treinamento que faz esse cara ter uma oportunidade clara de gol e procurar o Pablo não ter vindo, sendo que o Pablo já tinha dado a bola para ele. Então, parece que a impressão que passa é que eles não têm esse incentivo, eles não têm essa noção, essa familiaridade de ter que chutar pro gol. E aí as nossas chances mais claras, tirando essa perdida, são o Hernandes de fora da área, contra um time que não treinava e nem jogava há 6 meses, teve 40 dias de treinamento, então tá assim, ó, não passa isso pela minha cabeça. Vou deixar aqui para vocês discutirem nos comentários as seguintes situações. Eu vejo muita torcida falando em relação ao Bruno Alves, se vocês realmente sentem falta. Do lado do Léo Pelé, porque no gol do River teve falha da zaga, se vê a zaga totalmente para trás. O Reinaldo é um lado assim, gosto do poder dele ofensivo, gosto do quanto ele se entrega, mas o lado dele sempre deixa a desejar em questão de defesa. Então deixo para vocês, Bruno Alves faz falta na zaga ou não. Na minha opinião, isento o Diego Costa, gosto muito do futebol dele, mas de vez em quando a gente poderia ter
Põe o Bruno Alves no segundo tempo, Léo Pelé no primeiro tempo, dá uma testada, vê como que isso funciona. Você tem 5 substituições. Você pode testar, Diniz. Você não precisa ficar ali, putz, não tá dando certo. Putz, não tá criando. Putz, olha, marcou todo mundo. Eu vi lá no jogo contra o Santos que quando o Santos manjou, que não é difícil, manjou o jogo do Diniz, o Santos começou a apertar o elenco, e daí o Fernando Diniz, naquela paralisação que a energia caiu, começou a falar, olha, paralisou não, a galera apertou a marcação, passa a bola e toca pra frente, passa a bola e toca pra frente, acha espaço, toca pra frente. São Paulo não tem esse costume de correr com a bola. São Paulo fica procurando espaço quando tá sem a bola, pegou a bola, não toca pra frente, procura toque de lado. Volta tudo pro Volpi. Dá preguiça. Não parecia uma Libertadores. Parecia um jogo qualquer de campeonato brasileiro, muito irritante, frustrante, decepcionante, depressivo de assistir. Teve uma hora que eu bocejei. Eu falei, eu não devia estar bocejando. Eu tô irritada. Eu tô irritada. Isso é uma Libertadores contra o River Plate no Morumbi. Não tinha espírito de Libertadores. E começa... Claro que tem muita responsabilidade do elenco, mas começa por um treinador que também não tem um espírito de vitória, não tem aquele espírito aguerrido. Falo tudo isso, deixa eu ver se eu não esqueci nada para falar. Ah, só um ponto do papo que já já eu falo. Falo tudo isso sabendo que tô aqui metendo o pau no Fernando Diniz, tem postura de fracassado, mas ao mesmo tempo é esse o técnico que tem, é esse o técnico que o Raí vai bancar, é esse o técnico que deve ir até o final da temporada, ou pelo menos até o final da Libertadores, não sei até quando a gente chega, mas até a gente ser eliminada, não vejo o Fernando Diniz caindo. Então, tem que apoiar essa merda. É contraditório pensar e tem que falar sobre isso. Informação rápida sobre o Pablo, questionaram, né, o Fernando Diniz falaram, olha, você acha que tem influência do Pablo porque ele não fez uma brilhante partida, ele não conseguiu fazer gols, ele vinha fazendo gols. E, bom, na minha opinião, acho que a bola não chegava para ele, também não ia fazer milagre. Ele ainda tentou fazer um milagre essa com o Igor Vinícius não entendeu. E aí ele falou o seguinte, é uma coisa que a gente tem que ficar atento e que ano passado fez o Pablo ser muito criticado pela torcida o ano inteiro e muitos outros jogadores aqui também. Ele falou o seguinte, olha, a gente tem que agradecer o Pablo porque ele voltou antes do tempo indicado pelo departamento médico da lesão. Ele voltou, ele jogou com dores, então ele voltou porque ele sabia a importância e o peso desse jogo. Então ele colocou a saúde dele em risco, a lesão dele em risco de ser uma lesão que agrave mais depois você perde o jogador pelo restante da temporada. Então, assim, é inteligente, mas é burrice, tira ele meio tempo então. Você sabe que ele tá jogando com lesão, com dor, tira ele meio tempo, não adianta. Se bem que depois ele saiu. Então fica essa informação, porque no ano passado ele teve lesão, em cima de lesão, foram 3 lesões em cima de lesões e uma cirurgia. Continuou tentando jogar e a torcida pegou muito no pé dele. E aí esse ano que ele não teve lesão, ele começou a fazer gols. Então assim, acho que galera que tá falando do Pablo, pega um pouquinho desse dizer, que é o único dizer que eu falo que dá pra tirar do Fernando Diniz e parar pra pensar. O restante é uma postura de derrotado, é uma postura de alguém que encontra muitas desculpas pra justificar os erros. Tipo, ele mais tenta te convencer que o River é muito bom do que o São Paulo conseguiria realmente arrancar uma vitória dentro de casa. Por mais que você falar 6 meses, ele fala, mas o River, ok, mas a gente quer saber o que você enxerga que aconteceu de errado ali e você enxerga que vai melhorar. O que esse elenco devia fazer era assistir o jogo, depois de cada joguinho, reassistir o jogo e ver lance por lance o que tá errado. Começando pelo próprio Fernando Diniz. Mas aí eles parece que não tem esse poder de enxergar os próprios erros. Bom, galera, eu acho que não esqueci de nada, tinha feito algumas anotações aqui. São Paulo agora enfrenta o LDU lá em Quito, terça-feira. No mesmo horário, vai ter o jogo do Binacional em Lima contra o River. Só o São Paulo, que foi jogar em Juliaca, enfrentou os 3.800 metros de altura. Nem o LDU precisou no jogo passado, nem o River vai precisar. E aí, se o São Paulo empatar ou perder da LDU, a situação fica muito complicada. Vocês já sabem como é que é isso. Então, assim, tá chateado? Beleza. Descansa o coração, não tem jogo esse final de semana, mas terça-feira estamos todo mundo junto, ao vivo no canal YouTube spfc.net, no Facebook também, para narração de LDU e São Paulo pela Libertadores. Grande beijo para todo mundo.